Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br. O site tem muita informação sobre o setor industrial da Bahia e do Brasil. Acesse lá, muita informação exclusiva, bem bacana o site. Hoje o webinar recebe Marcos Rego, ele é presidente da Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica, uma entidade que representa empresas do setor no estado e atua também na capacitação técnica, na defesa regulatória e no fortalecimento desse mercado aqui na Bahia. A ABS foi criada há mais ou menos 8 anos e hoje reúne aí cerca de 100 associados entre integradores, distribuidores, fabricantes e também geradores. A Bahia vive um momento importante na transição energética, com crescimento acelerado da energia solar, e cada vez mais empresas e consumidores adotando essa tecnologia, até porque vem se provando cada vez mais econômica em relação à energia tradicional, digamos assim, né, Marcos? Marcos, obrigado pela sua presença aqui, viu? E a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: qual é o retrato hoje da energia solar na Bahia? Né? O setor está vivendo já um boom, ou na sua avaliação estamos ainda no início dessa expansão? Conta aí para a gente. Fala, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por, mais uma vez, né, a gente está aqui conversando nesse programa, A Voz da Indústria. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar aqui contigo hoje, discutindo um pouco e podendo falar um pouco mais aqui sobre o nosso setor solar fotovoltaico. A Bahia que hoje é liderança no Norte e Nordeste quando se trata de tema solar fotovoltaico. Hoje a gente tem mais de 2,3 gigas instalados de geração distribuída, são mais ou menos 260 mil usinas. E quando a gente fala usina, são aquelas que estão nos telhados ou nos terrenos, né, dos proprietários aí, mas na sua grande maioria são usinas de microgeração, de pequeno porte, são usinas de até 75 kW. A Bahia também tem hoje mais de 2 gigawatts também de geração centralizada. Recentemente eu estava conversando com um parceiro que eu via, inclusive, que a Bahia tem mais de 25 GB de potência outorgada. O que é isso? Foi teoricamente permitida a construção de mais ou menos 25 gigas de usinas de energia solar, mas que ainda não foram construídas ou estão em processo de construção. Mas esse mercado especificamente, esse mercado de geração centralizada, ele é um mercado que está tendo, na verdade, especialmente desde o último ano, desde 2025, um grande embate com um tema que é comumente chamado de curtailment, né, que são os famosos cortes nas energias, né? Mas esse é um problema, de fato, para aquelas usinas que são usinas maiores, é um problema muito complicado, é um problema que a gente precisa olhar de uma forma muito estruturada, de uma forma muito séria, porque o problema, quando isso passou a ser debatido e discutido no ano passado, quando da MP 304, que foi a medida provisória que pautou a reforma do setor elétrico, especialmente todo o setor, especialmente o setor de geração centralizada, o setor eólico, né, que também vem sofrendo bastante, essa é uma grande mazela, né? Então, quem botou dinheiro ali nessas usinas solares e eólicas, tendo corte de energia da maneira que está tendo, realmente é algo que não gostaria de estar na pele desses investidores, né? É uma usina que tem uma capacidade de geração e que, às vezes, essa usina está 40%, 50% do tempo desligada, porque não tem rede elétrica, porque não existe uma política pública séria de armazenamento, porque não existe uma política pública de geração de centros de consumo de carga. Então, são temas que realmente a gente precisa olhar com muita seriedade e com muita parcimônia. Mas o que a gente viu no ano passado foi, em linhas gerais, todo o setor querendo colocar na conta
da geração distribuída na conta do pequeno produtor, na conta de Dona Maria e de seu João, que tem lá uma usina solar em cima da padaria dele, em cima do salão de beleza dele, em cima de um açougue, de um mercadinho, na casa onde ele está lá consumindo energia. O grande problema do setor elétrico como sendo a geração distribuída. E a gente sabe que isso não é verdade. A geração distribuída ela tem contribuído, na verdade. Existem cidades na Bahia que a rede elétrica ela ainda ela não acompanhou o desenvolvimento da região, e não fosse os sistemas de geração distribuída, hoje, em cima dos telhados, essas redes muito provavelmente já teriam colapsado, porque não estariam dando conta de entregar a quantidade de energia necessária para a população. Então, quem é da Bahia sabe muito bem, especialmente aquelas pessoas que moram no final de ramais, né? Eu digo até... Fizemos no final do ano passado, um evento em Luiz Eduardo Magalhães, e quando foi 10 horas da manhã, faltou luz. É um impacto muito grande, né? E a turma de Luiz Eduardo Magalhães comentou que isso não era uma coisa esporádica, né? Era muito mais uma coisa corriqueira. A gente tem visto investimentos sendo feitos aí pela Neoenergia, pelo poder público, mas ainda é muito pouco, né? E a gente precisa, de fato, estar analisando essa situação de uma maneira muito mais profunda, tá, Geraldo? Temos, sem sombra de dúvidas, um grande espaço de crescimento. Viu? Até em cima desse número que você passou, né? 263 mil sistemas, 2,3 gigawatts, a energia distribuída presente hoje em todos os municípios da Bahia, pelo menos uma casinha ali, um estabelecimento comercial tem lá um sistema próprio de geração, né? Mas isso representa, se eu não estou enganado, apenas 4%, né, das unidades consumidoras no estado, né? E a gente tem visto cada vez mais linhas de financiamento, né, os equipamentos ficando mais baratos também, enfim, maior interesse do próprio consumidor para isso, né? Então, assim, ainda há um longo caminho de crescimento pela frente no mercado aí com um potencial gigantesco, né, Marcos? Isso a gente não tem a menor dúvida. A gente vê, por acaso, também o crescimento do mercado imobiliário em muitas cidades, especialmente as cidades mais urbanizadas. A gente vê a criação, cada dia que passa aqui, são algumas casas que estão sendo demolidas para a criação de um prédio. Então, onde você tinha antes uma unidade consumidora, você passa a ter 50 unidades consumidoras. Então, existe naturalmente um crescimento de unidades consumidoras, e é óbvio que assim, o incremento que a gente tem de unidades geradoras, né, você que a gente chama também de prosumidoras, produtoras e consumidoras de energia solar, ela não acompanha o crescimento que a gente tem das unidades. Então, sem sombra de dúvidas, é um grande mercado ainda, é um mercado que tem ficado muito complicado, tá? Como todo mercado, eu acho que a gente passou por um momento de grande expansão desse mercado, mas depois de um tempo, quando o mercado ele vai tomando um certo nível de maturidade, você começa a ter um processo natural de concentração. A gente acredita aqui, os especialistas também, que nós teremos, né, no ano de 2026, um ano, talvez, de maior qualificação e de concentração desse mercado. Aquelas empresas menores, de menor porte, acabam deixando as atividades, as empresas que são mais estruturadas acabam progredindo. Por isso que a gente, na associação, está sempre muito preocupado com a capacitação, não só técnica, mas de gestão, né, dos nossos associados, para que essas empresas possam acompanhar o desenvolvimento e conseguirem sobreviver a esse momento, especialmente que a gente está vivendo agora em 2026. Falando dessa preocupação sua e da associação, fala um pouquinho do que é a associação hoje, quantos associados, né, o impacto disso aqui no mercado da Bahia, né, quantas empresas atuam no setor, quantos empregos, fala um pouco desses números. Perfeito. A ABS, como você falou, foi fundada em 2018, estamos completando aí 8 anos, nesse ano de 2026.
Na quarta-feira, dia 4 de março, nós fizemos um evento de lançamento do censo. Até lá, a gente tinha 129, mas a gente saiu de lá com mais 2 associados. Então, hoje, nós temos 131 associados, hoje vinculados à ABS, crescendo muito, crescendo muito. Acho que desde o início da nossa gestão, quando a gente assumiu, a gente tinha pouco menos de 50, e a gente já está quase que triplicando o tamanho da nossa associação em 2 anos e 3 meses de trabalho. O propósito da associação é fortalecer o mercado, é estruturar, é organizar, é fazer um trabalho de regulação, especialmente junto à concessionária. Temos ajudado e apoiado muito os nossos associados na solução dos seus problemas. Conseguimos desenvolver com a concessionária uma relação muito boa. Então, hoje nós temos, por exemplo, reuniões quinzenais com a concessionária, onde são levados os casos dos nossos associados, problemas de obra, problemas de aumento de carga, problemas que eles têm, que a gente tem aqui no dia a dia, e que são levados dentro dessa reunião, e a concessionária consegue analisar e avaliar de uma maneira, inclusive, até diferenciada. Isso é muito bom, né, para quem está conosco, para quem se une à ABS. A gente tem um apoio jurídico também muito grande, que é importante, além do apoio que a gente tem e um propósito que a gente tem de formação técnica. Desenvolvemos hoje um programa muito interessante, junto à Prefeitura Municipal de Salvador, de formação de instaladores fotovoltaicos. Temos uma linha, um calendário de eventos ao longo do ano de 2026. Serão pelo menos 5 grandes eventos acontecendo, 3 no interior do estado, em Feira de Santana, em Juazeiro, em Vitória da Conquista, e 2 aqui em Salvador. Então, é a oportunidade que o integrador tem de se capacitar em termos técnicos, de se capacitar em termos de gestão, em gerar negócio com clientes, com fabricantes, com fornecedores. Então, isso é importante também, que ele participe ali, fortalecer o network dele, né? E, por último, a gente tem um processo de representação institucional, que hoje, na minha visão, a gente consegue colocar a associação e, na verdade, a energia solar, conseguimos colocar em outro patamar. Hoje, a ABS ocupa participa de 2 conselhos dentro da Federação das Indústrias, participa de um conselho dentro da Federação do Comércio, dentre outras atividades. E segue sendo um dos principais inimigos da energia solar a falta de conhecimento. Então, toda oportunidade que a gente tem, como essa, por isso que eu agradeço toda a oportunidade que a gente tem de falar, não só para ver veículos escritos, mas falar de energia solar é bom, porque isso diminui a distância daquele cara que pode ser, daquela pessoa, daquela mulher que quer ser consumidora de energia solar, tem um telhado, tem um pequeno terreno, e acha que ter energia solar é uma coisa muito longe, ou não conhece, ou não confia na tecnologia, e a gente está aqui para diminuir essas distâncias, e nesse trabalho a associação também tem desenvolvido um trabalho muito bacana. Bacana. E uma coisa que eu acompanho de vocês, e eu acho bem bacana também, é que vocês têm essa preocupação de circular pelo interior, né? Vocês fazem muito evento no interior, nos principais polos, né? Isso é bacana porque é uma associação que está na Bahia, ou que está em Salvador, né? E assim, mas tem essa preocupação de estar perto do pessoal que está no interior, até porque é um mercado gigantesco, né? Isso é verdade. Eu acho que se a gente fosse a associação sergipana, talvez não tivesse tanta necessidade. Mas a gente nasceu na Bahia, e a Bahia é um estado muito grande, né? Não só em termos de população, mas ali é um estado muito extenso. São muitos sotaques, são muitos problemas diferentes. Então, normalmente, os problemas que a gente enfrenta aqui na região metropolitana de Salvador não são os mesmos problemas que o oeste da Bahia está enfrentando, não são os mesmos problemas que o sul da Bahia ou que o sudoeste está enfrentando. Então, a gente não só faz os eventos no interior, no ano passado nós fizemos 8 eventos, 6 deles no interior, além de Feira de Santana, Juazeiro e Conquista, passamos por Irecê, Porto Seguro e Luiz Eduardo Magalhães. Um projeto muito bacana, chamado ABS Roadshow, e nós temos também representantes, diretores regionais.
né? Então, na região norte, a gente tem o João André, na região da Chapada, a gente tem o Valdomiro Vitor, na região sul da Bahia, a gente tem o Nuno Patrício, na região sudoeste, a gente tem o Fabrício Costa, na região do Recôncavo Baiano, a gente tem o Kerlon Mota. São pessoas que são a cara da ABS nessas regiões e que, de fato, estão ali para poder agregar valor na nossa associação e serem referências da associação em cada pedacinho do nosso estado. Bacana. Marcos, me fale um pouquinho agora do censo que vocês lançaram há pouco tempo, né? Essa iniciativa bem bacana, né? De mapear o setor no estado. Fala um pouquinho por que nasceu essa necessidade, né? De criar esse levantamento. O que é que vocês vão buscar? O que é que vocês pretendem revelar nesse censo? Que tipo de dados serão coletados? Fala aí para a gente. Geraldo, esse é um projeto extremamente pioneiro no Brasil. Hoje, no nosso mercado solar fotovoltaico, a gente tem uma pesquisa que é a pesquisa da Greener, que é uma pesquisa nacional, né? Então, hoje a gente tem uma pesquisa que mapeia, né, atua como um grande panorama nacional e um termômetro do mercado, mas eu acredito, eu até já me reuni com a equipe, né, da Greener, mas eu acredito, eu até perguntei a eles se eles tinham uma visão estratificada, uma visão por estado. E ele disse, olha, Marcos, em alguns estados a gente consegue até ter essa visão, mas em outros não. Por quê? Porque a amostra, estatisticamente falando, ela talvez não seja tão representativa. Então, a gente quer ter uma visão específica da Bahia. A gente sabe que o nosso mercado é um mercado muito diferente do mercado, por exemplo, que são as lideranças de Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O nosso perfil de empresário é outro também. Então, a gente lançou esse projeto, estamos aí com o apoio, né, de 4 distribuidoras, que são as pessoas que têm um acesso direto na sua base de clientes com esses integradores, com esses EPCistas, né? Eles comentam que a gente tem aí por volta de 2.000 a 2.500 empresas dentro dessa base. Então, a gente, aqui na Bahia apenas, tá? Então, a gente quer entender um pouco, né, qual é o perfil, quantos somos, quantos empregos efetivamente geramos. Hoje a gente vê lá que o mercado de solar fotovoltaico na Bahia já gerou mais de 68 mil empregos. É emprego pra caramba. Só que isso daí é um dado que ele é calculado com base em uma premissa da ANEEL. A ANEEL fala que a cada 1 mega instalado, 30 empregos são gerados. Então, você precisa ter sempre uma visão temporal. Hoje, na verdade, a gente estima que a gente tem aí entre 30 e 35 mil pessoas que trabalham no setor fotovoltaico aqui na Bahia, né? Também é bastante gente, muita gente trabalhando e muita gente envolvida na venda, nos projetos, na instalação, na gestão dessas empresas, né? Então, a gente quer, de fato, entender como é que funciona uma empresa de energia solar hoje. Essas empresas estão registradas no CREA, no Conselho Regional de Técnicos, tem engenheiro responsável, tem técnico responsável, está preparado para as novas tecnologias, porque hoje, apesar de a gente ser um setor de energia solar, hoje a gente não pode entrar em um cliente sem entender principalmente outras 2 tecnologias. Armazenamento, em primeiro lugar, e eletromobilidade. Uhum. A Bahia vem crescendo e se desenvolvendo muito, a indústria baiana vem trazendo importantes players aqui para o nosso estado. Então, a gente está tendo aí a fábrica da BYD, que vai incrementar muito a Bahia, que hoje já tem mais de 20 mil carros elétricos, tem um potencial de crescimento gigante da sua frota eletrificada. E a pergunta que a gente faz é, como é que a gente está preparado, nós, empresários do setor fotovoltaico, para entregar para os nossos clientes um carregador elétrico? A rede está preparada para receber um carregador elétrico rápido, em termos de carga? Como é que está sendo isso? Então, a gente tem sempre alguns questionamentos, né? Temos levado esses questionamentos aí à concessionária e ao poder público, porque a gente precisa construir um setor elétrico muito mais consciente. A regra do jogo mudou. A geração distribuída mudou também a regra de funcionamento desse jogo. Antes, a gente tinha apenas grandes usinas centralizadas que mandavam a energia em um único sentido. Isso mudou. A democratização do acesso à energia,
é outro. Isso faz com que a energia ela atue de uma maneira muito dinâmica. Então, a gente tem trabalhado muito com esse tema aí, tá? De armazenamento. A gente quer saber se as empresas estão se preparando, a gente quer saber se o empresariado está otimista ou pessimista com relação ao desenvolvimento do setor. A gente quer entender também quais são os preços, os valores de ticket médio que essas empresas trabalham, atuam. A gente quer entender o backlog que essas empresas têm, quanto que tem ainda pendente, já contratado para instalar ainda em 2026. Isso é importante para a gente entender também o volume de coisa que a gente tem. Então, eu acho que todo o mercado, toda organização que representa um determinado mercado, ele precisa se municiar de dados. Então, nós fizemos o lançamento desse censo anteontem, no dia 4 de março. Esse censo ele vai estar aberto até o dia 3 de abril. Estaremos coletando essas informações. Precisamos de pelo menos 200 a 250 empresas participando desse censo, CNPJs, e vamos investir em uma campanha de marketing poderosa para alcançar esses empresários e tentar mobilizá-los a se juntar, né, a esse grande censo que vai trazer, não é para o nosso mercado, não, é para a Bahia, um panorama do setor solar fotovoltaico. Perfeito. Quem quer participar ou quem pretende participar do censo, como é que ele faz? Né? Tem um formulário, tem um site, explica isso. Perfeito. E já fazendo uma outra pergunta em cima disso. Quando esses números já estarão disponíveis, estarão já consolidados? Perfeito. Olha, Geraldo, hoje nós criamos, né, uma landing page especificamente para isso. A landing page é censo.abahiasolar.org.br, tá? Sem o www, então é censo.abahiasolar.org.br. Se ele tiver qualquer dúvida, ele pode ir no nosso site, que ele vai encontrar link fácil lá para o censo. Lá ele vai ter um questionário, ele vai colocar o CNPJ da empresa dele e vai preencher esse questionário. Não dura mais do que 12 minutos aqui, tá? Ele de posse aí das informações. É importante dizer, quem precisa fazer esse preenchimento sempre é o líder, ou o dono da empresa, o sócio, ou um diretor da empresa, alguém que tenha e que esteja de posse dos números da empresa, dos dados da empresa. Então, isso é muito importante. Outro ponto que a gente quer reforçar muito é assim, o censo ele não vai avaliar ninguém. Então, honestidade, logo que você abre ali, preenche o seu CNPJ, ele vai abrir um termo, né, de garantia de proteção dos seus dados, né, de acordo com a LGPD, e ele vai ter um outro termo ali de veracidade. Então, é importante que ele diga, então, se ele não tem, eventualmente, um registro no CREA ou no CRT, é importante que ele acione e diga, eu não tenho. Eu não tenho um engenheiro responsável. Por quê? Porque assim a gente consegue também, de uma certa forma, identificar, ajudar, apoiar essas empresas a se desenvolverem e fortalecerem os seus negócios. E talvez tentar influenciar essas empresas, né, a chegarem em um outro patamar. Outra coisa que a gente quer também dizer, aproveitando aí, né, importantíssimo não deixar para a última hora. Né? Então, quanto mais empresas a gente tiver respondendo o Censo ABS 2026, melhor. Com 200 questionários, a gente tem um nível estatístico de confiança aí de mais ou menos 95%. Com 300 questionários, a gente consegue ter aí um nível de confiança de 97%. Com 400, é uma pesquisa de altíssimo nível e de altíssimo nível de confiabilidade e referência. A gente tem a expectativa, Geraldo, de tratar esses dados aí por pelo menos 30 dias, e eu espero que no final de abril, para quem sabe aí no início de maio, a gente possa estar apresentando e fazendo talvez aí um evento específico de lançamento do censo, do grande panorama, a gente vai chamar de censo, a gente vai chamar de panorama da energia solar na Bahia. Bacana, muito bom. Marcos, me fale uma outra coisa aqui, já mudando um pouco de assunto, mas falando
de reforma tributária, que é um assunto que preocupa, né, o setor produtivo como um todo, né, até porque esse período de transição está começando agora, né, durante alguns anos a gente vai conviver com dois sistemas tributários, digamos assim, né? Mas me fala aí dessa preocupação de vocês com essas mudanças, né? O que é que pode impactar? Vocês fizeram até uma discussão no lançamento do censo, né? Sobre isso, né? Sobre reforma tributária. Fala um pouco o que é que pode impactar, né? Se de alguma forma tem algum risco de aumentar custos de sistemas solares, reduzir a competitividade do setor. Como é que vocês estão avaliando o cenário? Olha, eu estou, desde o ano passado, muito preocupado com esse tema da reforma tributária. A gente, desde o final do último ano, a gente começou a se aproximar do Thiago Bal. O Thiago Bal, ele é um advogado tributarista, trabalhou muitos anos no setor elétrico, então é um cara que entende muito do nosso negócio. Fizemos um webinar com ele no mês de fevereiro, foi um grande sucesso. Tivemos mais de 60 pessoas conectadas ali com ele. E nesse evento que a gente fez no dia 4, tivemos mais de 90 empresários ali presentes, querendo entender qual é o impacto da reforma tributária nos seus negócios. E assim, as pessoas, eu digo as pessoas, os empresários, não só do nosso setor, tá? Mas eu digo o empresário de maneira geral, ele não está entendendo ainda como é que a reforma tributária vai impactar o seu negócio. O empresário, especialmente no nosso caso aqui, onde a gente tem muito micro e pequena empresa, muitas empresas são optantes do Simples Nacional. A gente precisa ter um planejamento tributário e que talvez essas empresas avaliem, de acordo com a categoria do seu negócio, ter que mudar de regime para ter um benefício tributário quando tivermos aí os pagamentos do CBS e do IBS, que são essas duas sopas de letrinhas que vão aí substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, a carga tributária é uma carga tributária que vem robusta, né, a partir de 1º de janeiro de 2027. Existe esse período de transição que já começou, ele passa a ser obrigatório o preenchimento tanto do IBS quanto do CBS a partir de 1º de julho. Então, nós estamos muito atentos, estamos desenvolvendo um trabalho com o nosso maior parceiro, gosto sempre de falar isso daí também, com o Sebrae Bahia, trazendo, estamos formando aí queremos fazer com o Thiago Bal um trabalho de maior profundidade, prático, que envolva os integradores, as empresas de contabilidade desses integradores, que possam entender melhor o nosso mercado e fazer com que os seus negócios estejam melhores, adaptados e preparados para essa grande mudança que pode sim impactar e pode sim, a depender da estratégia tributária que as empresas montem, se não souber montar uma estratégia, tem risco sim de que isso seja eventualmente repassado ao consumidor final. Uhum. Uma outra questão que eu acompanhei recentemente, pelo menos houve uma discussão, um debate, foi uma questão do FNSol do Banco do Nordeste, não foi isso? Uma exigência ali, uma possibilidade de exigir equipamentos nacionalizados, enfim. Você até chegou a entrar nessa discussão, se encontrou com o pessoal do Banco do Nordeste, e a gente sabe que o Banco do Nordeste tem uma linha importante, né? Uma linha, um dos maiores financiadores desse setor hoje no Brasil, né? E no Nordeste, talvez o principal. Fala um pouco como é que ficou isso, se já tem alguma decisão sobre isso, ou ainda não? Geraldo, o Banco do Nordeste é, sem sombra de dúvida, digo isso como empresário e como usuário, né, de energia solar fotovoltaica, o FNSol, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, voltado para a energia solar, ele oferece uma taxa de juros em um cenário que a gente tem aí uma Selic, né, de mais ou menos 15%, que é altíssima, né? Você consegue ter no Banco do Nordeste um pagamento de juros mensal de até 0,56, 0,6, que é muito benéfico para o empresário, né? Especialmente para aquele micro e pequeno empresário que quer colocar no seu negócio, ou
para o micro, para o consumidor que quer colocar o seu sistema solar lá. Só que o que a gente começou a verificar? A partir de 1º de janeiro, começou a valer uma nova diretriz que é passada do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional de Brasília, diretamente, que é quem administra o Fundo Constitucional do Nordeste, para os bancos, né? Ou seja, para o Banco do Nordeste, dizendo assim, olha, a partir de agora, vocês só vão fazer isso daí, só vão emprestar dinheiro se o equipamento for nacionalizado. Tá? Por que foi feito isso? Né? Foi feito isso para fortalecer o programa Nova Indústria Brasil, foi feito isso para fortalecer a indústria nacional e, obviamente, que nós, como brasileiros, como empresários, a gente quer sim que a indústria esteja fortalecida. Só que quando você passa para olhar o quanto que essa indústria nacional atende da demanda do mercado, gira em torno de 5% a 10%. Então, você começa a ter um preço muito discrepante. A gente apresentou, tanto ao Banco do Nordeste, quanto ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, e depois nessa reunião que tivemos no final de fevereiro, em Brasília, junto ao Ministério, a gente entendeu que isso daí foi uma determinação do Ministério de Indústria e Comércio, justamente para poder fortalecer, e a gente entende isso, mas a gente avalia que essa política pública ela não é uma política pública coerente com o que a gente pode ter, o que a gente tem, na verdade, em termos de mercado. Orçamentos ficando 30% a 40% mais caros por conta dos produtos nacionalizados, que são menos competitivos ainda do que os produtos importados, ou seja, mesmo o cara trazendo de fora o produto acabado, ele ainda é mais barato do que o produto nacionalizado. Né? Então, isso daí tem um impacto muito grande em termos de valores e também uma preocupação muito grande, porque como não atende o mercado, atende de 5% a 10% apenas, você está tendo aqui, por exemplo, fornecedores indicando que a data de entrega desses equipamentos, em fevereiro, estaria sendo uma previsão para ser entregue em julho. Então, imagine o cara assinar um contrato de financiamento com o Banco do Nordeste, tomar um crédito mais, assim, com um montante maior, 30% a 40% maior, e que o equipamento só vai chegar em julho de 2026, para aí sim a usina ser montada e a pessoa começar a economizar. Então, a gente avalia aí que isso óbvio, a gente quer fortalecer a indústria nacional, a gente acha que precisa ter uma reserva de mercado para eles aqui, a gente precisa ter um subsídio maior para eles, para deixar com que a indústria nacional se fortaleça. A gente tem visto aqui na Bahia, inclusive, intenção de construção de fábricas de vidro solar. Né? A gente tem aqui na Bahia hoje uma indústria de mineração muito importante, né? Que é liderada aí pela CBPM. Terras raras, que são importantíssimas na produção desses componentes, mas a gente precisa de muita pesquisa e desenvolvimento também, para que a gente possa ter uma cadeia produtiva competitiva o suficiente para garantir que aquilo que a gente está fazendo aqui na Bahia, aqui no Brasil, consegue competir com o que está vindo, né, especialmente da China. Então, a gente espera, né, estamos ainda tratando com o governo federal, tratando de influenciá-los de que essa é uma política que merece ser revista, e merece ser revista buscando um pouco mais de flexibilidade para permitir que o pequeno empresário, especialmente o pequeno empresário, né, o pequeno consumidor, possa ter acesso ao crédito fantástico oferecido pelo Fundo Constitucional do Nordeste, pelo FNE-SOL, e com isso daí possa passar a gerar a sua própria energia. Perfeito, boa análise. Me conte uma coisa, Marcos, na sua opinião, o que é preciso, o que ainda precisa acontecer no Brasil para que a energia solar se torne ainda mais acessível para pessoas e empresas? O que é que você, se você pudesse sugerir ao governo, quem quer que seja, o que seriam, quais medidas necessárias para alavancar ainda mais esse mercado?
Geraldo, essa é uma discussão complexa, porque alavancar o nosso mercado, a gente não pode pensar só em alavancar o nosso mercado sem ter uma responsabilidade de ter uma rede elétrica que acompanhe esse crescimento, sem ter uma política clara de investimento em sistemas de armazenamento. O futuro da geração própria também passa muito por você conseguir armazenar essa energia. A gente tem em discussão agora uma política pública, que é a política pública da tarifa branca. Não sei se você já chegou a ouvir falar disso, mas a ANEEL está discutindo uma tarifa inteligente que você, que é consumidor de baixa tensão, vai estar em horários específicos pagando uma tarifa que muda de valor, né, no decorrer do dia. Então, aqueles consumidores acima de que consomem mais do que 1.000 kWh mês estarão sendo impactados pela tarifa branca, que é uma tarifa que tem volatilidade em cima disso. A gente precisa de regulação, a gente precisa discutir um pouco mais de políticas públicas que possam fazer com que essa tecnologia esteja, de fato, mais acessível, mas a gente precisa falar de melhoria de rede, a gente precisa falar de investimento nas redes elétricas de alta e de baixa tensão. A gente precisa ter uma discussão muito mais ampla. Então, é difícil a gente chegar aqui e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa a gente tocar o barco aqui do jeito que está, né? A gente entende também que a gente tem muitos interesses contrários ao nosso setor, e a gente entende isso também, isso faz parte do jogo. Todo cliente que decide colocar uma usina de energia solar, ele, de uma certa forma, deixa de comprar uma certa quantidade da respectiva concessionária, né? Não só aqui na Bahia, no Brasil como um todo. E se ele deixa de comprar essa energia na concessionária, consequentemente, aquele que está vendendo energia para essa concessionária acaba vendendo um pouco menos. Só que a gente acredita que essas pessoas elas têm o direito e devem manter esse direito, né? E a gente tem uma legislação específica para isso, que é a Lei 14.300, de 2022, que constantemente vem sendo assediada pelo poder público, vamos dizer dessa forma assim, né? Na busca por aprimorar ou etc. Então, o setor solar fotovoltaico ele vive um problema muito claro de insegurança jurídica. E esse tema de insegurança jurídica é muito ruim para todos. É ruim para o setor de geração centralizada, para o investidor, é ruim para o cara de geração distribuída, porque o cara não sabe o quanto que ele efetivamente vai pagar no médio prazo de conta, e por isso que entra uma discussão importante e interessante de regulamentação dos sistemas de bateria, de como é que essas coisas vão funcionar, de investimentos efetivos na rede elétrica, de como está sendo pensado o planejamento do estado da Bahia com relação à quantidade de veículos elétricos que a gente vai ter aqui. Está todo mundo preparado para a gente ter uma frota de 100 mil carros elétricos, e esses 100 mil carros elétricos, 18 horas, estarem conectados na garagem dos seus prédios, consumindo aquele catatal de energia? Então, a gente tem que olhar isso com muita tranquilidade, com muito planejamento. Eu faço votos aqui, né, de que a gente possa ter... Hoje, esse ano é ano de eleição, eu faço votos aí que o governo, né, seja governo estadual, como governo federal, eles possam tratar esse tema com uma perspectiva de longo prazo, com uma perspectiva que transcenda o período de governo, né, mas que traga, de fato, políticas de Estado de desenvolvimento do setor elétrico. Sem energia, não há desenvolvimento. A indústria não cresce, o comércio não cresce, o agro não cresce, ninguém cresce sem energia. E o que a gente vê hoje é um grande gargalo nesse tema do setor. Por isso que esse setor é um setor tão estratégico para qualquer país. Perfeito. Para terminar, Marcos, você falou aí de futuro, né? A preocupação aí de pensar o país
nos próximos anos, na próxima década, enfim. Na sua experiência aí, nas suas andanças pelo Estado, na sua experiência, no que você está vendo acontecer no setor de energia solar, esse setor de energia solar, de fato, pode transformar a Bahia em uma potência energética e industrial na economia verde? A gente tem esse potencial? Geraldo, eu não acho, não tenho certeza. Eu acho que a Bahia ela tem um potencial de ser o coração energético do Brasil. A gente tem área, a gente tem um índice solarimétrico espetacular. A gente tem mais de 20, como eu falei para você, mais de 25 gigawatts de potência otorgada. Só que a pergunta é, o que é que a gente vai fazer com 25 gigawatts? Aonde é que vai essa energia? Essa energia chega no Rio e São Paulo? Essa energia vai chegar em data centers que vão ser instalados por aqui? Essa energia ela vai ser armazenada durante o dia e depois ela vai ser despachada durante a noite? A gente tem que começar a pensar o nosso setor de uma forma muito mais estratégica. A gente precisa pensar ele com uma visão, como eu falei, de muito mais longo prazo. A gente tem ainda um oceano em termos de crescimento de geração distribuída, como você falou, nós temos aí pouco menos de 5%, é um pouco mais de 4%, pouco menos de 5% de unidades consumidoras com geração distribuída, com usina instalada. Se você pegar aí aquelas que recebem crédito, esse percentual passa de um pouco de 6%. Então, ainda estão dentro desse mercado cativo, né, mais de 93% do mercado. Então, assim, é uma grande possibilidade que a gente tem de crescimento, mas hoje a gente não entende o crescimento desse mercado sem uma boa compreensão de armazenamento e sem uma boa compreensão de eletromobilidade. É por aí que eu acho que a coisa vai caminhar. Acho que a gente vai ter em 2026 e 2027 uma concentração maior do mercado com crescimento. Crescimento em 2025 em relação a 2024 foi menor. Então, o mercado ele cresceu até um pouco menos em 2025, mostrando e demonstrando um pouco esse momento de concentração. Mas a ideia é que esse mercado ele siga se desenvolvendo, né? E aqui na Bahia a gente tem muita boa oportunidade para transformar e sermos o coração energético do Brasil. Perfeito. Marcos, obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Boa conversa. É sempre um assunto interessante e que move, como você falou, né? Mexe com a vida de todo mundo, o consumidor, a empresa, a indústria, o pequeno comércio. Então, é sempre bom estar discutindo e sabendo as novidades desse setor. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Geraldo. Obrigado a todos os ouvintes aí do programa. Estamos sempre à disposição. Você que ainda não conhece a associação, siga o nosso perfil no Instagram. Essa talvez é a maneira mais fácil ali de você saber um pouco mais das coisas que a gente tem feito. Nosso arroba é o Bahia Solar, a Bahia Solar. Então, se você ainda não segue, siga a gente nas redes sociais, que sem sombra de dúvida, você vai ficar por dentro de todas as novidades do mercado solar fotovoltaico, de armazenamento e eletromobilidade da Bahia. Um grande abraço e muito obrigado. Perfeito. Estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso webinar da indústria. Conversamos com Marcos Rego, presidente da Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica. Até uma próxima.